Ora, boa tarde, já estamos no ar? Boa tarde, é com gosto que vos recebemos no painel sobre os desafios dos países da lusofonia. Este painel tem particularidade de um moderador e um dos intervenientes vão falar em inglês, porque é um painel da lusofonia, nós vamos conduzir a sessão, sobretudo em português. Os desafios que se colocam hoje à lusofonia são imensos, têm a ver com as organizações regionais e subregionais africanas, onde há processos de integração muito interessantes, e a Guiné-Bissau está ligada a uma dessas organizações, que é a CEDEAO, e que agora até preside essa organização. Isso levanta desafios não só à comunidade de países de língua portuguesa, mas também à própria União Europeia e à relação que nós temos, a União Europeia tem com a África e a relação com essas organizações subregionais. Depois, temos um problema que vai ser levantado também por um dos nossos palestrantes, muito importante, que é o problema da lusofonia em si, da língua, e do esbater da importância que essa língua está a ter, sobretudo nas elites, e na formação das futuras elites, que estão mais ligadas hoje à língua inglesa, e as elites atuais enviam seus filhos para estudar no exterior e já não em língua portuguesa. E porque a falar de elites não podemos deixar de falar de lideranças. E hoje vamos também falar muito sobre a importância das lideranças, as alterações de regime que tem havido em alguns dos países e as novas lideranças que hoje exercem poder e aquelas que se perspectivam no futuro próximo. De maneira que, de modo geral, será esta a abrangência do nosso tema dentro da lusofonia. Para moderar o nosso debate, vamos ter a professora Eugénia Gamboa, que é a nossa professora desde sempre no Instituto de Estudos Políticos. A professora Eugénia Gamboa foi assessora do Ministro da Educação e da Ciência e foi também adjunta no Parlamento Nacional para a área de Educação e Ciência. E hoje é conselheira do Conselho Nacional de Educação. De maneira que, Eugénia, 2 minutos. Olá, Francisco, muito obrigada. 2 boas-vindas a todos. É uma honra estar aqui uma vez mais. É o meu 21º encontro internacional e é sempre um gosto estar convosco. Eu estarei apenas hoje num papel de moderadora depois para as questões, que estou certa que vão haver muitas questões. A África hoje, efetivamente, enfrenta imensos desafios e tem ameaças e tem oportunidades extraordinárias e, portanto, vai ser com certeza um debate muito animado e eu estou ansiosa para depois moderar as questões e ouvir os nossos palestrantes. Obrigado, Eugénia. E hoje, agora, para conduzir a sessão, temos o nosso professor, o general Fontes Ramos, que é um professor do Instituto. O professor António Fontes Ramos foi representante militar no Comitê Militar da NATO e da União Europeia. Tem uma carreira militar brilhante, uma ligação à universidade, quer aqui, quer em Moçambique, quer em Angola, sempre à Católica, também muito interessante. E depois, no seu percurso, não posso deixar de salientar o ter estado ligado quer ao processo de descolonização do território hoje de Timor, quer também no processo de paz em Angola e na formação dos novos quadros das Forças Armadas de Angola. De maneira que, meu general, vou-lhe passar a palavra, sei que vai fazer a sua intervenção em inglês para compensarmos depois também a intervenção de alguns colegas em inglês. Muito obrigado, meu general, e a palavra é sua. Muito obrigado, Francisco. Nós vamos usar o português e o inglês nas nossas apresentações. So, good afternoon to all. I have really a distinct pleasure to welcome such old and good friends as you are. Even if we are at a digital distance today, we are not close, but it is a matter of the day. So let me introduce in a very briefly way the 3 speakers of today. First, Professor Raoul Tati. He got a PhD in moral theology in Rome and then became director of the major seminary of philosophy in Cabinda and a visiting lecturer of the Catholic University of Angola. And he keeps teaching African history at the Institute of Sciences of Education, as well as international relations at the Lusíada Institute, both in Cabinda. He also got another PhD in political science and international relations at our Institute of Political Studies in Lisbon, and is presently a parliamentary at the Angolan parliament.
Raul has published several books on the democratic process in Africa, the history of Cabinda, corruption and development in Angola, the construction of post-colonial state, and so on and so on and so on. It is a pleasure to see you. João Conduto is born in Guinea. He is a chemical engineer. He holds a master's degree in international economics from the Universidade Técnica de Lisboa, and he is a PhD student at Global Studies. He was an advisor of the government of Portugal at the Minister of Equipment, Planning and Territory Administration, and presently he is a researcher at the University of Lisboa and a member of the Advisory Scientific Council of Empreendipedia, which is the Dictionary of Education for Entrepreneurship. He is a founding member of ADEGI, that is the Association for the Development of Global and Island Studies, a non-executive chairman of the NS Engineer Foundation, and CEO of the Bentham Institute in Great Britain. And finally, Professor Alfândega Manjoro. He is the Dean of the Faculty of Social Science, Political Studies, and International Relations at the Catholic University of Mozambique. Previously, he was the head of the Department of Quantitative Method Statistics at the Faculty of Economics and Management in Beira. He holds a master's degree of Business Administration and Management at the Catholic University of Mozambique and a PhD in Philosophy, specializing in development studies. He was awarded as the best student in both the master and the PhD program at Zimbabwe Open University. Congratulations. I was never like that, Manjoro. Well, dear friends, we were expecting to have this meeting a couple of weeks before a major event in our mutual relationship. We were supposed to have this fall the summit of the European Union and African Union. Unfortunately, it was postponed, but it may happen that it will be conducted next year during the Portuguese presidency. And that would be really a very interesting job, because it was here in Lisbon in 2007 that the first comprehensive joint Africa-European Union strategy was agreed and achieved, as a matter of fact. And it was here in Lisbon that the 27 European countries and the 54 African states and the presidents of the mutual organizations met to achieve that strategy. So that is the next step, and it would be very interesting to have it really again in Lisbon. Well, dear friends, Africa is Europe's closest neighbor and our most natural partner. These words are being said by everyone, and they are true. In fact, the ties that bind us together are broad and deep as a result of history, proximity, and shared interests. As a matter of fact, today, we definitely need to partner to tackle together the challenges of the 21st century. Stronger political, economic, and cultural ties between Europe and Africa are crucial in this challenging world where collective action is really needed. But our partnership should be based on a clear understanding of our respective and mutual interests, responsibilities, and difficulties, and that should be taken into account in our common path. So today, this meeting represents just an effort on that direction. We are going to listen your difficulties, proposals, considerations about what is a common path that both of us want to hold together. Tati is going to handle and to tackle a fundamental issue, and that is political leadership. The political leadership in Africa is going to analyze the type of leadership that emerged after these 60 years of independence in Africa, and is going to present his perspective of what should be a political leadership for the future in Africa. João Conduto will emphasize the voice of Lusophony in the contemporary Africa context. He is going to update us on the current trends of African economies, and he will present us with a critical review of the design,
that our common partnership should be followed. So it is going to present us a critical assessment of how we should develop our common strategies. Finally, Alfândega Manjoro is going to discuss some of the European or the African challenges based on eyes of Africa and based also on difficulties of Portuguese-speaking countries. It's going to tell us something about the problems of education and the problems that are brought by those ingrained traditional habits that really condition the future development. And with further delay, I will like very much to pass the word to Raul, if I can. Thank you. Obrigado. Eu começava por saudar toda a família maravilhosa do IEP, Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa, sobretudo na pessoa do seu professor Carlos Espada, seu diretor, e também agradecer pelas palavras amáveis que nos dirigiu há pouco tempo. Gostava também de saudar a todos os colegas desse painel, de maneira muito especial ao Sr. General Fontes Ramos, ao Sr. Professor Francisco Garcia Proença, que têm sido os grandes animadores desse espaço da África lusófona. E também aqui saudar a doutora Eugênia Gamboa, primeira vez que estou a interagir com ela e nunca estive com ela antes, durante o tempo que estive aí a fazer os estudos. Mas pronto, um grande abraço a partir de cabina. Os meus colegas do painel também um grande abraço. Ora, eu já tinha preparado um tema para apresentar neste painel, mas depois da conversa com o Sr. General Fontes Ramos, que falou da oportunidade desta preparação da próxima cimeira União Europeia-África ou África-União Europeia, pensamos que era pertinente nos debruçarmos um pouco mais sobre esta questão das prioridades da África, dessas parcerias estratégicas e vermos, não é, o que é que isso pode trazer para o bem deste continente que está à busca de uma bússola para o seu desenvolvimento. Então, foi nessa perspectiva que eu andei a fazer algumas análises, algumas reflexões, e vi que quando nós falamos das questões africanas, dos problemas africanos, normalmente nós focamos a nossa atenção naquilo que é estrutural, conjuntural, institucional, e não focamos muita atenção nas lideranças. Tem sido, de facto, uma quase total ausência nas nossas abordagens, tocar nessas análises sobre as lideranças africanas. Então, achei que era pertinente apresentar aqui uma breve reflexão. Eu já tenho um artigo preparado, espero oportunamente poder publicá-lo, com a ajuda aí do professor Garcia, não é? Tendo em conta o tempo que nos é reservado, tem aqui apenas uma pequena síntese. O trabalho está estruturado, em princípio, primeiro, a pertinência do assunto das lideranças africanas, tem a revisão da literatura sobre as lideranças, fui investigando essas coisas todas pela primeira vez. Também toquei nas lideranças africanas das independências, não é? Aqueles que trouxeram as independências para a África, como é que foram essas primeiras lideranças das primeiras décadas da África. E depois procurei entrar nos desafios atuais do século XXI do continente africano e só depois, então, tentei responder à questão que lideranças para esses desafios. Tendo em conta o tempo, eu vou apenas cingir-me a falar dessas novas lideranças para o século XXI, porque senão não vou ter tempo para falar de tudo aquilo que eu gostaria aqui de realçar. Eu creio que, uma vez definir os desafios, identificando as prioridades da África, é preciso, então, pensar nas características que devem ter os atuais dirigentes africanos para serem líderes de sucesso e para que o sonho africano ganhe carta de cidadania no mundo ainda neste século XXI. Nas circunstâncias atuais, estão dispensados aqueles líderes das independências, ditos líderes inatos, carismáticos,
munidos de um cajado e ungidos por alguma divindade do Olimpo. Já lá se foram os tempos dos messianismos políticos que inundaram as ideologias libertárias e revolucionistas em África. Esses tempos criaram líderes fortes, insubstituíveis, mas eram quase todos eles, líderes autoritários, tiranos, déspotas, e criaram instituições frágeis, vulneráveis, à mercê da vontade do príncipe. Traduzindo aqui, talvez, o princípio do rei Luís XIV, l'état-simon. Pois então, se é preciso repensar a África, na minha opinião, é preciso repensar, em primeiro lugar, as suas lideranças. O caminho que se aponta hoje para líderes dos novos desafios deve ser o caminho de líderes com domínio de conhecimentos políticos, técnicos, científicos, munidos de ferramentas para uma estratégia vencedora, resultante da combinação do soft e do hard power, que vão depois resultar no smart power, segundo a intuição de Joseph Nye. Líderes com capacidade de inspirar e persuadir os outros a participar na construção e na busca do bem comum dentro de uma visão cooperativista. Hoje já se fala muito da cooperative governance, nessa perspectiva. Líderes que apontem o caminho, mas que caminhem com todos, nem tanto à frente, para não se perderem de vista o povo, nem tanto atrás, para não serem ultrapassados. Na literatura sobre as lideranças, apontam-se 3 modelos. O modelo da liderança autocrata, o modelo da liderança democrática e o modelo da liderança liberal. Nós aqui gostaríamos de trazer à liça a liderança democrática, porque acreditamos que esse que permite o alargamento da base de participação dos cidadãos e a horizontalidade da tomada de decisões, onde os cidadãos, as opiniões dos cidadãos, e não contam nas decisões, e não apenas aquilo que meia dúzia de iluminados pensam. Com lideranças cooperativistas, estimula-se a cidadania consciente, participativa e construtiva. Não pode haver, nesse caso, espaço para transformar o povo em carneirada seguidista que nunca questiona, não contesta, não protesta, não tem voz nem voto. Portanto, quando me refiro a essas lideranças e trago à lista a questão do conhecimento técnico-científico, entendo que um dos grandes desafios da África hoje é a sua inserção no mercado global, onde impera a regra da competitividade. Aqui o know-how faz toda a diferença. O conhecimento não abre apenas as portas para transformar desafios em oportunidades, pois ajuda também a fazer as melhores opções para o interesse nacional. Quando o conhecimento deixa de ser doxa, no sentido grego, de doutrina apenas, de teoria, e passa a ser praxis, no sentido da realidade, da prática, aqui podemos falar já da sabedoria. Por isso, não pode haver melhor líder que um amigo do saber que cultiva conhecimento para resolver os problemas. Talvez seja nesse sentido que Platão defendia o governo dos filósofos. Também não foi em vão que Salomão pediu sabedoria e não riqueza a Deus, quando rezava: dá-me sabedoria e conhecimento para conduzi-lo com competência. Portanto, o conhecimento, nesta lógica, é a principal fonte do poder do líder. Uma liderança inspiradora tem de combinar sabedoria, arte e audácia. A pior coisa que pode acontecer conosco, e nós já vivemos essa experiência nos últimos 60 anos das independências da África, é termos líderes idiotas e ignorantes. Caros amigos, eu gostava de concluir, porque o tempo já está a voar, dizendo o seguinte: neste século XXI, a África está no encalço do seu renascimento político, cultural e econômico. Não se trata de revisitar um passado fossilizante que já não existe, mas trata-se de recuperar a mística da África e o seu dinamismo para os novos desafios.
Depois das décadas perdidas, desenham-se novos cenários de um continente que pretende reencontrar-se consigo mesmo e abrir as portas para fora, com a União Europeia, com a China, com a América, com a Rússia, etc., para o seu desenvolvimento, através do crescimento econômico sustentável, estabilidade política das suas instituições, boa governação, cidadania participativa e inovação científica e tecnológica. É preciso avançar para novos paradigmas, onde as lideranças tenham preparação política e científica adequada para estarem à frente do longo e íngreme caminho do desenvolvimento do continente africano. A África precisa de líderes com uma mística inspiradora e galvanizadora, capaz de transformar as suas potencialidades em riqueza e prosperidade para os seus filhos. Tenho dito, muito obrigado pela vossa atenção. Uau, muito obrigado, Raul, por esta apresentação e por esta reflexão, de facto, tão inspiradora, baseada, de facto, nos valores humanistas que ambos partilhamos. E eu ponho à consideração se essas ideias não se aplicam tanto lá como cá. De facto, quando eu olho para as nossas lideranças, eu revejo-me nas suas palavras, o que é um sentimento, para mim, positivo. E mais, pode ser, de facto, até unificador para a Europa, porque os nossos desafios não são tão diferentes como isso, e para a África. Muito obrigado. Muito obrigado. Vou agora passar, então, a palavra ao João Conduto. Obrigado, Sr. General. E eu faço das palavras, eu pedi ao professor Tati, permitindo que eu faça das palavras iniciais dele as minhas, para poupar o tempo das saudações iniciais, e também começar com uma provocação, quer dizer, a provocação devia ser no fim, vou começar a provocar o professor Tati, para dizer que eu não concordo que em África, a África só tem líderes idiotas e ignorantes ou imbecis por aí fora. Esses líderes existem, e devem ser muitos. Mas a África já, no passado e agora, tem tido líderes inspiradores, tem tido líderes empenhados, cultos, educados e com uma visão muito clara daquilo que querem para os seus países. Há algumas vicissitudes muito reais que têm a ver com a história, que têm um peso muito grande, muitas vezes têm dificultado bastante o galvanizar da África, do nosso continente. Ora bem, a minha comunicação eu vou procurar também ser sintético e vou procurar cumprir o tempo que bondosamente me concederam e vou dividir a minha comunicação em 3 partes. Portanto, vou começar por, muito rapidamente, falar de algumas tendências atuais da economia africana. Vou falar do posicionamento da África lusófona, que nós chamamos OLOP, no quadro da integração no continente africano e do diálogo Europa-África. E, por fim, e em jeito de ascensão crítica, vou falar um bocado sobre o meu ponto de vista relativamente ao desenho da parceria entre a União Europeia e a África, uma vez que nós estamos a aproximar um período, aliás, uma nova cimeira entre a União Europeia e a África. Portanto, a África, em termos de tendências, a África tem tido crescimentos brutais. O crescimento africano tem passado, muitas vezes, ao lado de alguns estudiosos, mesmo estudiosos ocidentais, e porque a ideia que se tem da África é uma ideia muito agarrada ao passado, uma ideia de uma África menor, um continente pequeno, um continente sem expressão, mas os paradigmas estão fortemente a mudar. Neste momento, em termos económicos, é a região que mais cresceu depois da Ásia Sudoeste. Eu vou procurar refletir tudo ante Covid, porque Covid é uma realidade nova que veio exacerbar algumas situações já complicadas em África e no mundo de uma forma geral. Eu penso que isso seria outro debate. E esse crescimento africano teve 2 momentos, portanto, foi a crise, 2 momentos de alguma instabilidade, alguma dificuldade. Foi o ano 2008, 2009, devido à crise financeira, que nós sabemos, e depois, por volta de 2014, 2015, a guerra entre a China, a guerra comercial da China e os Estados Unidos, e a baixa da procura que se verificou em termos de commodities. Portanto, ao falar de commodity, é um pretexto para chamar a atenção que o crescimento africano continua a estar assente numa grande fragilidade, que é a dependência brutal das matérias-primas. Portanto, a exportação continua a ser, aliás, a economia
O crescimento africano continua a depender da matéria-prima, e estão à volta de 80% da exportação da África. Bom, mas esta reflexão de crescimento africano leva-nos à identificação de tendências que, segundo o professor Carlos Lopes, um ilustre conterrâneo meu e um académico respeitado e um dos grandes galvanizadores de transformação em África, designava 3 megatendências, que são a tendência demográfica, a reconversão energética e a tecnologia. Portanto, em termos de demografia, a África tem um crescimento da juventude, o crescimento populacional africano é um crescimento expressivo e, sobretudo um crescimento da juventude. Projeta-se um crescimento populacional de 1,5 mil milhões para 4,3 mil milhões de habitantes em 80 anos. Quer dizer, se nós fizermos as contas, em 2050, a África colocará no mercado a força de trabalho que ultrapassará a China e a Índia. Jovens e mais educados. Porque, apesar de tudo, a África começa a debitar no mercado uma geração de jovens mais educados, em parte também galvanizados pelas novas tecnologias. Como nós sabemos, o advento da internet possibilita a autoaprendizagem e o mundo está muito mais aberto e muito mais fácil de que o conhecimento quando há empenho e vocação pessoal. Portanto, a África tem que tirar o dividendo do seu crescimento demográfico. E já se nota isso, em certa medida, embora alguns grandes bloqueios que eu poderei falar mais à frente na parte da parceria União Europeia-África. E quanto a outra grande mega tendência, que tem a ver com a reconversão energética. Nós se olharmos, não é preciso andar de avião, basta olharmos imagens noturnas do mundo, normalmente a África é a zona mais escura, onde tem menos eletricidade. Isto tudo para ilustrar, e não vale a pena falarmos aqui em números, porque íamos ter muito tempo, é um continente que tem menos acesso à energia elétrica. E chegou mais tarde no esforço para os grandes investimentos e grandes projetos para prover energia elétrica. Chegou numa altura em que, felizmente para nós africanos, as energias renováveis, as tecnologias associadas a energias renováveis, é uma grande realidade e a energia é mais barata do que era no início, quando estava no prelúdio da utilização de energias renováveis. É uma vantagem prover energia aos africanos, ou os africanos terem acesso à energia numa perspectiva mais clean, mais limpa, e procurar abandonar fortemente o percurso que foi feito nos outros países, usando energias fósseis que são perniciosas, como nós sabemos. E verifica-se neste momento, é uma notícia boa, grandes iniciativas em África, grandes investimentos em África no setor da energia, com foco nas energias renováveis. Portanto, as pessoas devem conhecer a Iniciativa Africana para as Energias, que é a AREIA em inglês, que tem provido grandes investimentos, tem havido grandes reflexões e estudos muito completos. Os africanos hoje sabem qual é a necessidade que têm, o que é preciso para prover, para ter energia elétrica e para resolver os grandes problemas estruturais que nós temos, que é um dos grandes calcanhares daqueles do continente. Por fim, outra mega tendência é tecnológica. No ápice da África passou a ter uma cobertura de telemóvel, que é uma coisa que não era imaginável. Hoje em dia, no mais recôndito da aldeia africana, as pessoas têm acesso aos telemóveis. Isso facilitou brutalmente a comunicação, mas nesta tendência tecnológica há um aspecto que me parece importante referenciar aqui, que é a parte da bancarização do continente africano. A cobertura de telemóvel faz emergir oportunidades únicas, naturalmente. Portanto, as transações bancárias em África são uma realidade que encoraja qualquer tipo de pensador relacionado com o projeto de desenvolvimento. As fintech ganharam uma dimensão que ultrapassa todas as expectativas, o que faz com que a África lidera neste momento as transações bancárias via tecnologias
de informação, via tecnologia de informação, via telemóveis. O Quênia é um líder. Eu tive uma experiência interessante só para ver um espírito, como o peso da história é importante quando nós pensamos a África. Eu estive a colaborar com a orientação do mercado de um jovem africano que fez um trabalho sobre as fintech. E a certa altura, na investigação, ele descobriu que o Quênia era o país líder em termos de transações bancárias via telemóveis. E ficou um bocado atrapalhado e eu disse assim, esta informação já tinha, segue em frente. Posso dizer com toda a segurança que sim, o Quênia é o líder mundial. E não é só neste setor que a África é líder. Há outras coisas que as pessoas não sabem. Mas isso é outro debate que nós podemos ter noutra altura. Portanto, as tecnologias encurtaram bastante desigualdades de acesso a instrumentos financeiros em África, o que é muito forte e muito importante. E é uma das condições de partida para nós portanto, estruturarmos projetos de desenvolvimento de políticas públicas, etc, etc. Outro aspecto que eu queria referenciar, que é o segundo aspecto, para não alargar muito no tempo, é o posicionamento da África lusófona no quadro da integração do continente e do diálogo Europa-África. A Europa, normalmente, aliás, a Europa tem tido relações bilaterais, relações com blocos regionais e relações continentais. Os países africanos, por ação portuguesa, para além da União Africana, que agora está a ganhar uma nova geometria e está a ter preocupação já não daquele do passado, que era desenvolvimento, libertação do continente, agora começa a focar também no desenvolvimento real do continente africano. Os países como a Guiné-Bissau e Cabo Verde fazem parte da CEDEAO, que é uma comunidade económica da África Ocidental, que em termos económicos tem algum peso e é uma zona de grande efervescência económica, embora em termos políticos problemas gravíssimos. Basta ver o que aconteceu na Guiné, que foi uma vergonha. Angola e Moçambique fazem parte da SADC, portanto, da África Austral, e a Guiné-Bissau ainda faz parte também da EMOA, portanto, que é a União Económica Monetária Oeste-Africana, porque a Guiné aderiu ao franco CFA, que foi a grande asneira histórica que nós cometemos como país. Foi uma fuga em frente, mas isso outro debate que aqui também não é chamado. E a Guiné também faz parte, como os outros países africanos e mais Timor, da CPLP. Portanto, todas essas organizações têm sua relação com a União Europeia. Curiosamente, nós fomos ver a relação da União Europeia com os blocos, com os países, normalmente tem sempre os mesmos paradigmas. Os focos são sempre os mesmos e ser uma relação bilateral pode facilitar, de certa forma, alguma clarividência naquilo que se pretende, mas tem muito pouca força. A nova dinâmica África-União Europeia, tendo a África unida, começa a ser muito mais forte para que a África possa se posicionar não sempre do lado perdedor, mas também ou na perspectiva win-win. Portanto, isso é que se pretende. Mas há uma nota que é importante dizer, que a União Europeia é o principal investidor nesses países, como deixa em toda a África. E quando fala União Europeia, é preciso ter atenção que estamos a falar de um conjunto de países. Mais à frente, quando eu referi, por exemplo, o caso da China, essa minha chamada de atenção, que é tão óbvia, quando nós sabemos que a União Europeia é um conjunto de países, poderá fazer sentido. E como é que a União Europeia tem apoiado os países lusófonos, PALOP? Tem relacionado a base da cooperação em vários setores, mas normalmente são de forma estruturada. E o foco, os focos são a pobreza, a erradicação da pobreza, os direitos humanos e a democracia, que é uma bandeira que a União Europeia tem levantado sempre, a estabilidade política, que é uma condição sine qua non para que haja investimento e bom investimento, igualdade de género, que é um dos grandes problemas que nós temos, não só em África, mas em África está mais exacerbado devido à nossa realidade, proteção social do emprego, da juventude e o ambiente, a proteção do ambiente. Portanto, basicamente tem sido o foco. Não vou aqui discutir os resultados, não são muito... estão muito aquém daquilo que se esperava, mas isso eu penso que quando nós entrarmos na parte do debate poderemos falar sobre aquilo que era expectável que seja o resultado destes anos todos da cooperação União Europeia-África. Entretanto, para concluir a parte final, eu vou falar sobre
o contributo, aliás, falar sobre o contributo, não, vou dizer algumas palavras em jeito de crítica relativamente à parceria União Europeia-África. Nós, na conferência do ano passado, julgo eu, um dos aspectos que nós relacionamos, que eu pude patentear, foi o facto de, pela primeira vez na história, a África, numa única voz, em uníssono, tinha inventariado todos os problemas que existem, as causas, e um exercício profícuo sobre como resolver esses problemas na cooperação, esperando apoio do exterior e também internamente. E deu resultados. E tanto assim que eu penso que é uma boa notícia este exercício dos africanos, porque o que tem sido no passado são relações bilaterais e às vezes de blocos, mas nunca o continente numa só voz. E nunca o continente tinha conseguido esse sucesso. A União Europeia, portanto, em articulação com os líderes africanos, focaliza em 5 aspectos que me parecem... também esses aspectos são fundamentais, são interessantes, mas parecem-me sair um bocado fora daquilo que seria realmente, do meu entender, o mais importante para ajudar a África, se assim posso dizer. A União Europeia focaliza numa parceria para uma transição verde, acesso à energia, transformação digital, crescimento sustentável e emprego, paz e governança, migração e mobilidade. Ora bem, esta estratégia, esses focos são prementes, são importantes, e há um alinhamento com lideranças africanas, mas eu pessoalmente, agora para concluir, e em jeito de crítica, eu acho que a África precisa neste momento é a transformação estrutural. Tive que revisitar umas notas sobre o trabalho do professor William Arthur Davis, que do London School of Economics, foi o primeiro negro prémio Nobel da Economia. Com o advento das teorias do FMI, nós fomos obrigados, entre aspas, a embarcar na chamada ajustamento estrutural, que até Portugal também passou por uma fase, muito pouco tempo por isso, e a África começou em África, depois passou para outros continentes, foi uma vergonha. Foi uma vergonha e acabou com aquilo que poderia ser a perspectiva de desenvolvimento da África. E hoje, grandes pensadores africanos, não só africanos, chegaram à conclusão que a única saída da África é a transformação estrutural. Nós não podemos continuar a falar de um continente que exporta matérias-primas. Não cria riqueza, não há criação de valor, não há emprego de qualidade e depois, já chegamos agora, começamos a exportar quadros, que é outra vergonha, que eu acho que a Europa devia ter mais atenção a este pormenor. A Europa não pode estar a importar quadros formados em África, quando numa altura o nosso calcanhar daquilo, como eu tenho dito, é a falta de sofisticação da matéria-prima. Nós precisamos de matéria-prima sofisticada, matéria-prima humana, peço desculpa. E fixar quadros e força de trabalho qualificada, a Europa sabe. Eu peço ao professor, se eu tiver ultrapassar o tempo, para gritar. Sim, estamos mais ou menos em cima da hora. Pois, então, mas ainda acho que vou conseguir mais 2 minutos Tá fechar o que eu tenho aqui para dizer. A fixação de quadros em África... Estamos mesmo em cima da hora. Ok. Estás a roubar muito tempo. Vamos talvez deixar para o debate, senão depois fica o Majoro sem tempo, está bem? Ok, então, mas pronto, para concluir, dizer que a Europa devia concentrar na perspectiva de ajudar a África a fixar os seus quadros. Devia haver, portanto, políticas comerciais mais honestas e mais profícuas, portanto, para não estrangular a África. A África não tem liquidez. E depois, na parte do debate, eu irei falar de uma iniciativa Afro-Champion, que eu acho que é uma coisa belíssima, poderosíssima, para que a África mostre ao mundo o seu empenho em fazer o desenvolvimento de uma realidade no continente. Tenho dito, peço desculpa pelo exagero. Muito obrigado, João. Muito obrigado por esta apresentação tão estimulante e tão desafiadora. De facto, o professor Hernani Lopes dizia uma coisa que hoje ainda é fundamental. Há encaixe estratégico entre a Europa e a África. E há. Portanto, de um lado, um dinamismo demográfico imenso, capaz, ativo, cada vez mais bem formado, né? Matérias-primas, do outro lado a engenharia financeira, a capacidade tecnológica para trabalhar em conjunto. A União Europeia ainda é o maior investidor de longe em África e parece que não.
Portanto, nós temos que dar maior realce a esta cooperação. É muito bem que tenha lembrado que a África tem agora um guia até 1968 extremamente bem elaborado e que de década a década vem atualizando. Temos aí uma referência fundamental. De notar ainda que este ano foi muito simples, as propostas para discussão da União Europeia e da União Africana tiveram um consenso simples de início. Portanto, esse guia da África, de facto, marca o ritmo, marca o rumo e é extremamente útil para a gente continuar a falar. Muito obrigado, João. Muito obrigado. Passo agora a palavra ao nosso amigo Major, de Moçambique. Faz favor, Major. Thank you very much. First and foremost, I would like to really thank the conveners of this meeting. Special thanks to my good friend, Professor Francisco Garcia, whom I would like to acknowledge here. In the interest of time, I'll go straight to what I'm going to talk about. The challenges facing the Lusophone countries in the next century are not different from the unsurmountable challenges that are confronting the world. One of these greatest challenges is the building of modern civilization. The construction of a modern civilization continues to be as relevant as it was mentioned by Helio in the year 1970. In his articles in the past century, with the emergence of such a civilization, which is more than a hypothesis, the big question is what contribution the Lusophone countries can make in this irreversible process. It is unquestionable that the world is now a global village, but inside this global village, it encompasses groups such as the Lusophone countries. Naturally, it is the fifth in terms of greatness. If we don't re-strategize, we definitely will perish. This should be achieved through creating synergies. Coordination of the Lusophone countries is crucial if we take into account the challenges facing the school of education system in the African continent, that includes Brazil and Portugal. With the emergence of such a civilization, which in reality is more than a hypothesis, everything seems to be beginning to be pointing out to the dominance of economic imperatives above all other dimensions in this equation. History and experience has taught us that if we adopt all the economic model above the rest, we will not be able to address the major obstacles that the future generation are going to confront. Other aspects of development will have to be factored in, despite the fact that the economic dimension is the only one that really we can actually change. We cannot afford to just arm our students with just weapons from the technical and scientific armory. Yes, these are indeed essential, but we need to take into account the human dignity and not forget about the other elements, which are indeed very essential, that will contribute to the formation of a holistic person. According to Claudia in his paper, the challenges facing the Lusophone countries, the bulk of these countries that make most of us who make the Lusophone countries, or rather the Portuguese-speaking countries, are known for being among the most expensive. To be honest, if you look in terms of the expenses, if you make a research, you actually discover that most of these countries, if you look at tourism in Angola, if you look at tourism in Mozambique, I think we are a little bit much more expensive, and therefore we don't really attract much more investment because we ask for much more than we deserve. The world is now a global village, and the language of communication is English. By this, I'm not trying to undermine Portuguese. Portuguese is equally very important. In the case of Mozambique, it is surrounded by all its neighbors who all speak English. This may be one reason why Mozambique joined the Commonwealth, which is composed of former British colonies, so that it can actually surpass this obstacle of the language barrier because of its neighbors. And actually, in Africa, one of the issues that we have now, we have a group of elites, a new class which is coming up, whereby many of those who have money
they send their children to schools which actually have a curriculum in English at the expense of the curriculum in Portuguese. And as a result, if you look at it, I'm talking of the former president of Angola, even here in Mozambique, without mentioning names, all of them really, their children really, they go to schools which are really in English, which actually do teach in English. And certainly, the public curriculum is left to only those who really don't have money. This is the kind of analysis I make. The situation is made actually much more worse by the major investors, who in most cases, in the case of Mozambique, we've got actually the gas investors in the north, in Cabo Delgado, who naturally, when they really are recruiting, they really prefer those who have been trained in the English curriculum, much more at the expense of those who have studied locally. And this really doesn't really encourage really people studying in Portuguese. Furthermore, a closer look at the entrepreneurial reveals to us that most active initiatives on the continent shows that there are significantly fewer support initiatives for entrepreneurship in Lusophone Africa. Nevertheless, there's a small group of players actively looking to make a change. In the case of the Mozambican government, they've introduced a certain amount of money that they've given to a commercial bank to run. The fund is being managed and run by a local bank. The advantage of this money is that it actually creates a unique opportunity and opens a window of support to the youth who cannot afford the high interest rates usually charged by commercial banks, in addition to the eligibility criteria of almost banks that make it impossible for the youth to access really for the capital. A close look at the commerce in terms of the Lusophone countries reveals that there is very little commerce taking place among themselves. I'm talking of Brazil, which is perhaps one of the Lusophone countries, which is highly, perhaps by our standards, highly industrialized, but there is no meaningful trade taking place with its sister Lusophone communities, as the trade balance is skewed in favor of major countries such as China and other Anglo-Saxon countries. What I'm saying is that we need to look at ourselves and really appreciate each other. There's much more that we can actually take advantage of from Brazil and from Portugal. When it comes to the startup scene on the continent, the Lusophone countries seem to be most disconnected, primarily because of the language. In order to participate in the African or global economy, a certain level of proficiency in English and sometimes even French is required. It's a prerequisite. Typically, the countries that don't speak English tend to find it much more difficult in attracting investment due to the language barrier. As a result, some of the investors who want to invest in Mozambique or in Angola end up actually investing in the neighboring countries because of the lack of the language barriers. Now, furthermore, in the case of Mozambique, it is a young country with an early stage, vibrant startup ecosystem. Despite its short existence, it has already managed to gain international acclaim. Its talented youth and young ecosystem makes it the perfect place to pilot and pivot new technologies until they're ready to scale to become a Pan-African success story. The current political instability actually taking place in the north, really, we hope we'll be able to surpass this. Really, it's a setback. It makes actually investors to go back. Now, the other problem facing the Lusophone countries that perhaps is worth mentioning is that of early marriages. You can't run away from it. This has impacted negatively on the girls that they have to abandon schools at an early stage. This is made worse by some of the traditional beliefs that we have here in Africa, which only believe that the girl's place is in the kitchen, contrary to the modern society norms that look at girls as equal to boys. It is my view that there is absolutely nothing that girls cannot do, which boys can do.
I think in the interest of time, I don't want to surpass time. I'll rest my case here. Thank you. Well, thank you, Majoro, for another very, very interesting and challenging presentation. Yeah? This process of short-circuiting the education system, sending people outside, it is crucial because most of the countries lose their most intellectual brains that go outside, and that the only way to resolve that is through cooperation and talking and agreement between the European Union or other countries and African countries. It has to be really talked about because it is very difficult to overcome that, very difficult. And I feel very much, because I felt the same when I was young in Villarreal. I'm from the north of Portugal, and I had exactly the same feeling at that time. Ok. Muito obrigado. Vou passar a palavra então à professora Eugénia. Sim. Obrigado. Olá, obrigada. Já temos muito pouco tempo e recebemos imensas perguntas, porque realmente o painel despertou muita curiosidade e muito interesse por parte dos participantes. Para mim foi uma honra e foi um prazer estar a ouvir. Para algumas coisas não conhecia e, portanto, foi muito desafiante. Eu tinha várias perguntas eu própria a colocar, mas acho que é mais importante dar palavra e dar voz aos nossos alunos. E vou dar apenas, foram muitas, e vou apenas dar as por ordem de entrada, porque acho que é mais justo. Todas elas são muito interessantes. A primeira questão que tenho é mais direcionada para o professor João Conduto e é de um aluno nosso do IEP, de licenciatura, do nosso aluno Salvador Sacadura, que pergunta qual deve ser o papel de Portugal na criação de uma ponte mais coesa nas relações União Europeia-África. Passava depois, temos uma segunda pergunta, aliás, foram várias, dentro desta temática, que eu diria mais para o professor Raul Tati, relacionadas com a liderança, e as perguntas, de uma maneira geral, eu vou passar a esta, que é do aluno de mestrado, Pedro Mular. Qual o impacto como modelo político de referência para vários países africanos do sucesso do modelo autoritário chinês? E, por fim, para o nosso professor Majoro, eu colocaria a questão feita pela Maria Beatriz Costa, uma aluna também de licenciatura, que pergunta como é que os jovens dentro de 30 anos vão ser mais educados se ainda há centenas de crianças sem acesso à escolaridade. Ou seja, quais são... É verdade que falou dos desafios do ensino do inglês, mas a verdade é que em Moçambique ainda enfrenta um seríssimo problema de escolarização da sua população jovem. Temos aproximadamente, são 2 minutos para cada palestrante. Eu peço para serem muito sucintos, porque depois vou ter que dar a palavra ao Dr. Francisco Proença Garcia para fechar a sessão. Muito obrigada a todos. Eu passo já a palavra ao João. Pode falar, João. Podes. Posso falar, mas eu não ouvi a primeira questão. Se calhar é melhor passar para o professor Tati e depois faço uma notinha por escrito. Ok. Então, professor Tati, se puder então falar sobre a questão do modelo político de referência, do modelo chinês. Eu não percebi bem o que houve aqui. A pergunta é qual o impacto com o modelo político de referência para vários países africanos do sucesso do modelo autoritário chinês. Agora percebi. Eu creio que os modelos autoritários podem ter alguma eficácia em certas políticas, como é o caso da China, mas não podem ser modelo para todas as latitudes. O contexto africano é bastante diferente do contexto chinês e é preciso realçar esta realidade, de tal modo que nós pensamos que devemos afastar esse modelo autoritário. Aliás, depois das independências africanas,
grande parte dos nossos países africanos enveredou pela Estamos com dificuldades em ouvir. Mas A rede em cabina pode não ser a melhor. Eu sugeri, Eugénio, que se passasse para o João Conduto. Ao Conduto, a pergunta era qual é a função de Portugal queria só numa ponte mais coesa na relação União Europeia-África. Eu tenho uma visão muito clara, muito minha em relação a isso. Portugal tem que assumir definitivamente que só é grande, não só, mas essencialmente ainda é maior, quando a sua relação com a África quanto mais robusta a sua relação com a África. Portugal sempre foi grande quando, isso já é muito antigo, quando olhou para o mar, como dizia, julgo eu que foi Fernando Pessoa. Entretanto, é verdade que houve um período de deslumbramento. Muitas vezes, quando digo isso, as pessoas ficam um bocado chateadas, deslumbramento com a União Europeia. E Portugal, numa altura que devia reforçar a sua relação, está presente na sua relação com os países africanos que falam português, pelo menos, virou completamente para a União Europeia e a relação com os países africanos ficou em segundo plano. Isso, eu tenho para mim que Portugal tem mais força dentro da União Europeia quanto melhor a sua relação com os países africanos em todos os sentidos. Portugal nunca vai deixar de ser país europeu, a África, os países africanos nunca vão deixar de ser países africanos. Portanto, só tem a ganhar com isso, em termos culturais, políticos, económicos, sociais, em todos os sentidos. Portanto, eu queria falar muito mais, mas não há tempo. Muito obrigada, muito obrigada. Professor Raul Tati, o seu som quebrou e, portanto, nós passamos para a segunda pergunta. Eu, para garantir que todos os nossos palestrantes podem responder às perguntas, passo antes a palavra ao professor Manjoro e, se tivermos tempo, ainda poderá concluir a sua resposta. Professor Manjoro. Não tenho mais nada a dizer. Well, thank you very much. Muito obrigado. I think what has to be done is that Africa needs, the Lusophone in particular, needs to keep on improving its education. If you look in terms of investment, education on its own is an investment. It is of paramount importance for Africa in general and for our countries, Mozambique, Angola, to put much more money into, a bigger part of the budget into education, because actually it is very important. In only that way can we improve. And we also need to see our leaders being much more exemplary, them also sending their kids to our public schools so that the public can also believe in the local systems rather than sending them outside. It is very important. And we really want to encourage our people to keep on studying, because only that way can they really make a change in their lives. Thank you. Professor Eugénio, peço desculpa, se for possível, temos que encerrar porque vamos ter a sessão de encerramento a seguir. Ok, pronto. Eu agradeço a todos e agradeço a oportunidade. Tínhamos aqui muito mais que conversar. Eu vou então passar a palavra ao nosso host, ao professor Francisco. Muito obrigada a todos. Muito obrigada. Muito obrigado, Eugénio. Muito obrigado, Sr. General. Obrigado aos meus bons amigos João Conduto, Raul Tati e Alfândega Manjoro pela vossa prestação, pela vossa dedicação, pelo vosso saber e pela partilha do conhecimento. É sempre pouco, e sabe sempre a pouco, o tempo que temos para conversar e debater sobre a África. Queria-vos agradecer em nome do Instituto e em nome da direção do Instituto e do nosso diretor, o professor João Carlos Espada, e também lançar-vos o desafio já para o ano, para o nosso tradicional Estoril Political Forum. Dessa vez esperemos que novamente live e não online, novamente no Hotel Palácio. Pedi-vos para reservarem já as datas de 28, 29 e 30 de junho do ano que vem, e se tudo correr bem, espero-vos e esperamos estar todos no Estoril oportunamente. Mais uma vez, os nossos agradecimentos e ficamos ansiosos que nos mandem os textos para que os alunos também possam ter acesso e continuar esta reflexão que é sempre tão importante e que vocês nos ajudaram aqui a perceber um pouco melhor esse magnífico continente e os problemas da lusofonia. Muito obrigado a todos. Obrigada. Obrigado. Até ao próximo ano, mas antes temos que nos contactar. Gostei muito de vos rever. Muito